A ideia que nós queremos propor é diante de uma cultura que vive um mundo de excessos. É exatamente isso que nós vivemos hoje, um mundo de excessos. Tudo o que fazemos precisa ser grande e intenso. Sempre precisamos de um pouco mais. E o grande paradoxo dos dias atuais é que, mesmo tendo tudo, ainda continuamos insatisfeitos e nos sentindo incompletos. Para mim, esse é um grande paradoxo. O fato de que nós somos insatisfeitos não porque nos falta algo, mas porque nós temos tudo. E tudo deve ser intenso, grande. Essa ideia da saturação, e a gente percebe que isso acontece até com a informação. Se a gente olhar nas redes sociais essa semana, assuntos com um tema política, por exemplo, as pessoas não querem nem mais ouvir, não querem mais discutir, satura. E essa sociedade do excesso, dos excessos, ela faz com que a gente sempre vá ao limite de tudo, do acúmulo. Agora, a ideia do menos é mais não é um conceito novo, mas vem ganhando força a cada dia e tem sido aplicada nas mais diversas áreas, como arte, arquitetura, decoração, moda, finanças, publicidade e ecologia. Há também um estilo de vida chamado minimalismo, cujo princípio é reduzir ao mínimo os elementos e recursos necessários para viver. A ideia aqui é simples, preste bem atenção. É descobrir que usar menos recursos, ter menos objetos pessoais, gastar menos, consumir conscientemente, comer moderadamente, produz menos lixo, buscando um estilo de vida saudável e sustentável. Diante de uma sociedade que propõe o acúmulo, o excesso, um estilo de vida simples, minimalista. Agora, o que seria o minimalismo? Basicamente, a definição do que é ser minimalista. É algo ou alguém adepto daquilo que é simples e elementar. E quando a gente faz uma conexão com os textos bíblicos, a gente percebe que a Bíblia também nos propõe um estilo de vida simples. Eu não estou aqui defendendo tão somente uma ideologia, mas um princípio diante dessa sociedade dos excessos, e aqui são inúmeros exemplos, eu vou falar sobre alguns deles. A gente percebe que a Bíblia também nos apresenta princípios sobre uma vida simples. E aqui eu quero deixar uma dica para que você entenda um pouco mais sobre essa ideia do minimalismo. Existem vários vídeos na internet definindo esse novo conceito. Os estudiosos dizem até que, no ponto de vista do designer gráfico, a tendência de 2018 é o minimalismo, mas tem um vídeo no Netflix, um documentário, na verdade, chamado The Minimalist, que mostra a história de dois jovens que propuseram a si mesmo um estilo de vida minimalista. E aí falam a respeito da sua opção própria, ou das opções que eles têm de serem pessoas que vivem com pouco. É claro que isso diz respeito muito à cultura americana, que é uma cultura do excesso do consumo, mas a gente pode fazer algumas adaptações e alguns pontos de contato com a nossa cultura. Por quê? Nós também vivemos uma cultura do excesso. Aliás, os nossos filhos demonstram isso, que nada satisfazem. Os adolescentes vivem debaixo de uma cultura que está contaminada pela ideia dos excessos. Agora, quais são então os princípios bíblicos diante desse quadro que a gente vive, dessa cultura obcecada pela saturação? Eu queria falar hoje sobre menos ansiedade, mais alegres. A ideia de que a ansiedade tem sido uma das consequências dessa cultura do excesso. A gente se tornou ansioso e ansiosa diante dessa cultura que nos oferece muito. Olha só que interessante para a gente pensar. A ansiedade é uma emoção, um sentimento, podemos até dizer, talvez um mecanismo de defesa natural. A expectativa de um evento, a expectativa de um casamento, a expectativa de que algo bom aconteça.
Sentir ansiedade em níveis naturais e normais é uma coisa até humana. Agora, viver ansioso e viver ansiosa é uma patologia da cultura atual. Nós nos tornamos ansiosos e ansiosas diante dessa cultura que satura a gente, dessa cultura que leva a gente sempre ao limite. Por isso que muitos de nós se tornaram pessoas ansiosas e ansiosos. Qual é o princípio bíblico diante desse quadro? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aliás, tem sido um dos versículos que eu mais recomendo às pessoas nos últimos anos. Talvez você já tenha recebido uma mensagem minha, um aconselhamento, e eu sempre falo sobre esse texto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu queria ler com vocês 3 traduções, para que você entenda o significado desse conselho de Pedro para a minha vida, para a sua vida, diante desse quadro de ansiedade. A primeira tradução diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a tradução da nova tradução da linguagem de hoje. Há uma segunda interpretação, uma segunda tradução desse texto da Revista Atualizada, diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Terceira tradução, que é da Mensagem, que seria uma paráfrase, que diz assim: vivam livres de preocupação na presença de Deus, Ele toma conta de vocês. Olha só que interessante, quando a gente reflete sobre a ansiedade, nós temos que fazer uma reflexão sobre os prejuízos da ansiedade, de como que esse sentimento que se tornou habitual é danoso, prejudicial à minha vida, à sua vida, à nossa vida, e eu quero aqui fazer então uma problematização. O primeiro problema da ansiedade diante dessa cultura do excesso é que a ansiedade, ela nos rouba o presente. Talvez esse seja o sentimento mais trágico, ou a consequência mais trágica da ansiedade, o poder de nos tirar o presente. Nós estamos tão ansiosos, tão na expectativa do futuro e na antecipação da agenda que o futuro nos propõe, que é muito comum que a gente perca o quê? O presente. O nosso coração, a nossa mente está tão conectada àquilo que ainda vai acontecer, que perdemos a percepção daquilo que acontece hoje. Uma pessoa ansiosa e ansioso não consegue desfrutar daquilo que a vida nos propõe hoje. É simples, é trágico pensar que a ansiedade nos rouba o presente. Você e eu já nos vimos em circunstâncias assim. A preocupação tão alta, tão forte, tão intensa com as coisas que ainda vão acontecer, que os nossos olhos cegam para aquilo que está diante de nós. Quantos passeios, quantos jantares, quantas festas, quantas celebrações, quantos relacionamentos, quantas experiências nós perdemos em função da ansiedade. Olha o prejuízo, perdemos o que nós temos de mais precioso, o tempo, a vida presente, porque a ansiedade, ela nos empurra para aquilo que ainda vai acontecer, e vivemos refém de algo que ainda não aconteceu, e que pior, rouba aquilo que está acontecendo. É trágico. Há uma frase de um pastor chamado John Blanchard, que diz o seguinte: a ansiedade nunca fortalece você para o amanhã, porque o ansioso, ele acha isso, que a ansiedade é uma proteção daquilo que pode acontecer, ou possivelmente possa acontecer, mas ele diz o seguinte: ela apenas o enfraquece para o dia de hoje. Ela apenas nos enfraquece para o dia de hoje. Esse é o primeiro problema da ansiedade. O segundo problema da ansiedade é que a ansiedade, ela nos leva para lugares perigosos, como se fosse uma rota de fuga. Olha alguns exemplos. A alimentação. Talvez uma das características da cultura atual seja o fato de que comemos por ansiedade.
A gente, primeiro, não tem tempo, a gente come em pé, come rápido, e essa ansiedade contamina até a nossa área da alimentação, ou talvez angustiados, preocupados, nervosos. Eu vou fazer a opção de ir para um outro microfone, ok? Hoje de manhã rolou tranquilo. Alguém me ajuda com o microfone outro? A ansiedade, ela vai nos levar para lugares perigosos. A alimentação é um desses exemplos. Agora, vício, como cigarro, como a bebida, como a automedicação. A ideia de que a gente pode, então, fugir desse sentimento e controlá-lo, principalmente na ideia de que eu posso me automedicar. Olha só, o Bernard Shaw diz o seguinte: a ansiedade e o medo envenenam o corpo e o espírito. E é trágico imaginar de que a ansiedade, ela tem esse poder de nos levar para lugares perigosos. Há uma frase do Esopo que se refere, por exemplo, a essa ideia de comer por ansiedade, que diz o seguinte: um pedaço de pão comido em paz é melhor que um banquete comido com ansiedade. É a realidade da cultura dos excessos. Tudo é feito para comer muito. A gente é assim. Os nossos almoços de domingo refletem isso, né? Quanto de comida a gente faz, sempre achando que nunca vai ser suficiente. Talvez nós estamos pensando até naquilo que nós vamos comer daqui a pouco, amanhã, na terça, na quarta, porque a comida na cultura atual se tornou lazer, prazer. Só que a gente se esquece que muito dessa motivação tem a ver com a nossa ansiedade. Os chocolates que o digam, não é verdade? Aliás, eu não vejo a hora que acabe o chocolate em casa, porque não acabou ainda, precisa acabar porque a Páscoa ainda está acontecendo. Um outro perigo é o fato de que a ansiedade, ela afasta as pessoas. E eu quero justificar isso para você. O fato dela afastar as pessoas. Por quê? Porque pessoas ansiosas se tornam dominadoras. Pessoas ansiosas se tornam dominadoras. Em dois aspectos. Primeiro, porque elas querem que tudo saia conforme a sua expectativa. O ansioso, ele manipula de uma forma muito sutil para que as coisas aconteçam conforme a sua expectativa. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto da pessoa dominadora, que é ansiosa, é que ela acha que quem não está ansiosa ou ansioso como ele, não está interessado. Não é verdade? Pô, ele não está ansioso como eu, então ele não tem a mesma pegada que eu tenho. Eu descarto. Porque, para mim, a ansiedade é interesse. E a gente vive nessa cultura ansiosa que coloca a ansiedade como uma qualidade. Que coloca a ansiedade como motivação. Aliás, eu quero fazer aqui uma separação muito importante. As pessoas estão confundindo ansiedade com motivação. A motivação é ter motivos para agir. Enquanto que a ansiedade, ela só nos causa prejuízo. Então essa ideia que a gente tem hoje pela cultura, de que uma pessoa motivada é uma pessoa ansiosa, é danosa, porque a motivação, ela não causa prejuízo. A motivação, ela nos faz agir por motivos, agir por causas. Então, cuidado, para que você não seja uma dessas pessoas dominadoras, ansiosas, e que avaliam que quem não é ansioso ou ansiosa como você não tem interesse. Porque você é ligado no 220, porque você é ansioso e ansiosa, você quer que as pessoas também sejam. E aqui eu quero levantar a minha mão e dizer que muitas vezes eu sou contaminado por essa ansiedade. De achar que quem não está ansioso como eu, quem não está ansiosa como eu, não está interessado naquilo que eu quero fazer. Somado à ideia da performance, somado à ideia da carreira, somado à ideia dessa cultura que exige de nós o perfeccionismo, Brennan Mann, no seu livro O Impostor que Vive em Mim, diz assim: a maldição do perfeccionismo desencadeia episódios de depressão e ansiedade.
A ideia de que tem que acontecer, daquilo que tem que ser feito na melhor qualidade, no melhor desempenho e de acordo com a minha expectativa. E aqui nós temos o último prejuízo, ou a última consequência trágica da ansiedade. É que a ansiedade é o combustível da frustração. Vou repetir isso porque algumas pessoas precisam ouvir isso. A ansiedade é o combustível da frustração. Sabe por quê? Porque nem tudo sai conforme a gente espera. E quando isso acontece, a pessoa ansiosa tem como sentimento proporcional à sua ansiedade a frustração. É exatamente isso. Já aconteceu comigo de estar lá, e eu sempre falo para as pessoas que eu caso, alguns anos atrás, num casamento, posso contar porque era numa outra cidade. A noiva chegou no altar e disse assim: as flores não eram essa, o tapete não era dessa cor. Ao invés de celebrar o presente, a expectativa gerada é proporcional à frustração. Por isso que eu falo para as pessoas que vão casar e digo assim: olha, no dia esqueça os detalhes. Eu já casei vários aqui, você sabe que eu sempre digo isso. No dia, esqueça os detalhes. Porque a ansiedade se torna o combustível da frustração. Muitas coisas dão errada, ou simplesmente por excesso de ansiedade, e você acaba sofrendo por isso. Deixa eu dizer uma coisa aqui para as pessoas que vivem ao lado de pessoas ansiosas. Se você sofre vivendo ao lado de uma pessoa ansiosa, saiba que ela sofre muito mais do que você. Porque o ansioso vive nesse limite constante da frustração. No limite constante de que as coisas não atinjam a sua expectativa. Por isso, a ansiedade é uma enfermidade contemporânea. Por isso, a enfermidade dos dias atuais é a ansiedade. E aqui nós temos as fontes de ansiedade contemporâneas. Olha só que interessante. Diante dessa ideia da saturação, quero fazer esse diagnóstico para a gente voltar para o texto bíblico, e o texto bíblico nos apresentar, então, antídotos diante dessa cultura. Fontes de ansiedade contemporâneas. Vida virtual mobile. Vou explicar isso. É o excesso de atenção e notificações e atualizações do nosso celular. Você está olhando para mim, seu celular está vibrando no bolso, você está se controlando para saber das mensagens que estão chegando no seu WhatsApp. Você sai do seu trabalho até a sua casa num trajeto de 10 minutos. Você não consegue ficar sem ver atualizações do seu celular nas plataformas das redes sociais. A vida virtual mobile faz com que a gente se torne uma pessoa ansioso. Minha esposa está me vendo, eu preciso dizer assim: eu sou um desses. Que não consegue ficar minutos sem ver a atualização do celular. Aliás, deixa eu contar aqui uma reflexão que eu disse hoje de manhã, que tem sido um dos prejuízos dessa cultura da vida virtual mobile. A mudança do nosso senso de urgência. Isso tem sido trágico. Vou explicar aqui e a galera mais velha vai entender. Se alguns anos atrás, não eram poucos anos atrás, né, Marcelo? Alguém ligasse na sua casa depois das 8 da noite, é porque era um assunto muito sério. Um assunto muito sério em relação ao trabalho, deu alguma coisa errada, alguma situação de emergência, para você ligar para alguém depois das 8 da noite. É ou não é verdade? O telefone ficava ao lado da televisão, e era ruim porque tocava o telefone, tinha que abaixar o som da televisão, não é verdade? A pessoa ficava em pé e tendo que fazer aquele controle. As pessoas tinham telefone, as pessoas ligavam em casa uma das outras. Olha só que interessante. E se alguém ligasse depois das 11 da noite, morreu alguém. Alguém bateu o carro, o coração disparava. Não era assim? Tocou o telefone depois das 11, notícia boa não era. Ninguém ia ligar para falar que ganhou um presente, nada. Era o quê? Tragédia. O que acontece hoje? O nosso celular toca 24 horas. À meia-noite, à meia-noite e meia, à 1h da manhã,
às 2 horas da manhã as pessoas estão conectadas, mandando mensagem, mandando e-mail. Isso mudou o nosso senso de urgência. Ao ponto de que a primeira coisa que você faz quando você acorda é olhar no celular. Porque você sabe que no período que você dormiu, os grupos de WhatsApp bombaram. E você perdeu alguma treta familiar. Alguém saiu do grupo. Não é verdade? Por quê? A gente está contaminado por uma cultura de ansiedade. Nós não desconectamos mais. Não tem. Agora, há uma outra questão que tem sido fonte de ansiedade constante. O excesso de informação. O excesso de informação. É muita informação. Informações que vão desde um detalhamento até a informações que são inúteis. E é muito comum você, diante de um site, diante de um livro, você ser mais seletivo, não no aspecto positivo da seleção, da informação, mas no aspecto de que você não quer ter interesse por aquilo que você não quer alcançar com os olhos. E esse excesso de informação gera ansiedade. Um outro item, a cultura do entretenimento. É muito entretenimento. São jogos com muitas fases no nosso celular. E quando a gente descobre que o nosso amigo está numa fase maior do que a nossa, a ansiedade aumenta. Você quer ver um exemplo de como que a cultura do entretenimento gera ansiedade? São os álbuns de figurinha. Saiu recentemente a Copa do Mundo em julho. As pessoas estão correndo desesperadamente. Algumas já completaram o álbum. E não são crianças de 9, 10, 11 anos. São adultos. Contaminados pela ansiedade da cultura do entretenimento. Séries de televisão. Eu não sei se você é como eu. Às vezes acontece, você está de madrugada, meia-noite, 1 hora. E aí você termina um episódio e fala, não, eu vou assistir mais um. Aí você assiste mais um. E aí aquele não é uma história transitória, é uma história, aí avança e você assiste mais um. Quando você acorda às 6 da manhã, você fala, meu Deus, por que eu assisti mais episódios ontem? Extremamente arrependido por aquilo. E aí você vai para as redes sociais, as pessoas dão um spoiler, aquele seu amigo contou o final, e você está atrás. As pessoas estão discutindo sobre outra série, você está lá atrás ainda, e isso gera ansiedade no seu coração, porque a cultura do entretenimento faz com que a gente sempre esteja atrás, ansioso, ansiosa. É assim. Quando você termina uma série, chega no trabalho, estão falando sobre outra série. E tem sempre um cara que diz assim, assisti os 10 episódios no final de semana. E você fala, meu Deus, mas como que esse cara consegue? A cultura do entretenimento gera em nós ansiedade. Cultura do consumo. Consumimos demais por ansiedade. É muito comum hoje a gente aliviar a nossa mente, nosso coração, indo aonde? Ao shopping. Comprar faz bem. Comprar alivia. Por isso que a gente vai num shopping e a gente vê que precisa de tanta coisa, que a gente nem imaginava que precisava. Porque a cultura do consumo leva a gente a ter desejos e não necessidades. Nós sempre queremos comprar. Consumo gera ansiedade. Vou contar uma experiência aqui, tá, amor? Já contei um dia, então ela já sabe. Nós estávamos no Extra um dia, fomos para comprar uma coisa específica. Saímos aqui no domingo à noite, num domingo, e nós chegamos lá, tinha um locutor. O que é aqueles locutores do supermercado? E de repente o locutor falou assim, atenção, atenção, a promoção relâmpago. A Aline estava na fila. Promoção relâmpago. Você escutou isso? E o cara falou, nós vamos distribuir 20 senhas. O coração da Aline começou a disparar. A milhão. Olha só, daqui 10 minutos vamos distribuir. E ela começou a ficar naquela ansiedade. Amor, precisamos lá ver o que acontece, o que é. E o cara começou a falar, meu Deus, desliga o som desse rapaz e logo. E ela ia, eu falei, não vai acontecer. Mas se é uma coisa muito barata. E o cara falava, atenção, 2 minutos, promoção relâmpago. E a Aline já estava com a frequência cardíaca lá em 200. Estava lá. E de repente o cara fala um utensílio doméstico que a gente tem. Eu falo, que chato. Que triste. Isso já tenho.
Se fosse mais barato, até comprava mais um. Porque a cultura do consumo gera esse sentimento de que a gente precisa o que de fato nós não precisamos. A rotina e as demandas do trabalho e do estudo. A gente sempre está atrasado, sempre com demandas, sempre com coisas a fazer na faculdade, na escola, as metas, os alvos, sempre. Aliás, é muito comum no ambiente corporativo gerar nas pessoas ansiedade para que elas produzam mais. É assim. Por isso que a gente está, às vezes, e eu confesso mais uma vez que isso faz parte também de uma das minhas enfermidades, é estar em casa, às vezes, de madrugada, sem nada, e falar, vou trabalhar. Com a ideia de que a gente vai antecipar e nunca antecipa nada. Questões financeiras, preocupação, se vamos conseguir pagar as contas, se vamos conseguir cobrir o cheque especial, pagar o cartão, a preocupação com o dinheiro, que tem sido uma temática importante das nossas famílias. A ansiedade gerada por questões financeiras. Agora, preste bem atenção naquilo que eu vou dizer. Os motivos podem ser os mais variados, mas na maioria das vezes estão relacionados com a nossa incapacidade de lidarmos com o mundo ao nosso redor. O que de fato existe? Nós não sabemos lidar com aquilo que está ao nosso redor. E como pessoas ansiosas e ansiosos, nós nos tornamos ainda mais contaminados por essa cultura. E o conselho que Pedro nos dá é um conselho que vai na contramão, que se apresenta como um antídoto diante dessa cultura. Primeiro, porque Pedro, ele está dando um conselho aqui dirigido aos presbíteros. Se você ler todo o capítulo, você vai perceber que Pedro, ele está aconselhando sobre outras coisas, e no meio dessa fala, ele diz o seguinte, olha, vocês precisam lançar sobre Deus a ansiedade de vocês, porque Ele tem cuidado de vós. No meio de uma situação, numa orientação, de um aconselhamento, Pedro para, e é interessante notar que Pedro, ele era uma pessoa ansiosa e ansioso. Se a gente olhar para a história bíblica, a gente vai perceber vários episódios onde a ansiedade de Pedro impulsionou ele até a fazer coisas erradas. Ele está conversando e diz o seguinte, aconselhando, vocês precisam lançar sobre Deus a ansiedade de vocês. E a expressão aqui que ele usa, ansiedade, significa merima, ou merímina em grego, que diz respeito a falta de ar, estar ansioso, asfixia, perder o fôlego. É a sensação que a ansiedade nos faz, de fazer com que a gente não respire, de que a gente perca o fôlego diante de uma situação que nos tira do presente. E quando Pedro dá esse conselho, ele nos traz 3 lições importantes. A primeira delas, o texto nos apresenta o seguinte, a necessidade do despreendimento da ansiedade. Olha só que interessante nas 3 traduções. Ele diz assim, lancem sobre ele, na tradução, linguagem de hoje, entreguem todas as suas preocupações, na tradução revista atualizada, e vivam livres da preocupação. O que ele está dizendo é que nós devemos, num ato contínuo de desprendimento. Aliás, a palavra aqui usada por ele está no auristo, em grego. O auristo é muito parecido com o gerúndio, é um movimento, é um verbo que está sendo contraído. Poderíamos traduzir assim, lancem constantemente, entreguem diariamente, nunca se esqueçam de sempre lançar. É exatamente isso a ideia de Pedro, um despreendimento constante da ansiedade, porque a gente sabe que não é fácil, que diariamente nós temos que lançar, nos desprender de um sentimento que nos aprisiona. Pedro está dizendo isso. Olha só o que Max Lucado fala a respeito da ansiedade. A presença da ansiedade é inevitável, mas a prisão da ansiedade é opcional. É isso, diariamente nos desprendermos da ansiedade. Quando ela vem sussurrar nas nossas mentes, nos nossos ouvidos, dizer o seguinte, eu preciso lançar, eu preciso entregar, eu preciso viver livre da ansiedade que está me fazendo mal.
que Pedro está nos aconselhando é fazermos isso diariamente como uma escolha. E eu sei que é extremamente difícil fazermos isso. Por isso o desafio de Pedro é um desafio constante. Deus está dizendo para você o seguinte: eu sei que você é ansioso e ansiosa, mas num ato contínuo, lance, se despreenda, se desconecte-se, entregue a sua ansiedade diante de Deus. E aqui a segunda consideração. Em detrimento da ansiedade, Pedro faz um convite ou uma afirmação: o cuidado de Deus. Ele diz: lancem, entreguem, vivam livres, porque Deus tem cuidado de vós, porque Ele cuida de vocês. Na tradução da mensagem diz: porque Ele toma conta de vocês. A afirmação de Pedro é diante da afirmação de que eu e você, preste bem atenção, precisamos desfrutar do cuidado, da providência e da soberania de Deus. Existem circunstâncias e situações que vão fugir do nosso controle. E quando elas acontecerem, o que vai acontecer na minha vida? Desfrutar do cuidado, da proteção, da providência de Deus. Marcos Lucado diz assim: a ansiedade desaparece à medida que nossa lembrança da bondade de Deus permanece. E isso é tão difícil para nós humanos, seres humanos, entender que nem tudo está no nosso controle. E de que nós dependemos do cuidado de Deus, do amor de Deus, da soberania de Deus e da providência de Deus. A ansiedade afirma para nós: assuma o controle. E Deus diz para nós: deixe o controle, porque o controle é meu. Uma das experiências que eu tive junto com a Aline nesses anos todos lutando com o Enzo, nosso filho, é uma experiência de pegar o nosso filho no colo, numa porta de centro cirúrgico, e dar para alguém da equipe médica e aquela porta se fechar. Quando você faz isso, no ato de um coração rasgado, você só tem uma coisa a fazer: desfrutar do cuidado, da providência e da soberania de Deus. Porque existem coisas que fogem ao nosso controle. E para o ansioso é terrível ouvir isso. Mas ao mesmo tempo é o antídoto para a nossa ansiedade. Desfrute do cuidado, da providência, do sustento de Deus na sua vida. Terceiro e última consideração. Reconhecendo o cuidado de Deus, agradeça. Porque a ansiedade, ela também subtrai de nós a possibilidade de agradecermos. A gente vive isso com a geração mais jovens, os adolescentes, os jovens, a ideia de que sempre falta algo, e se sempre falta algo, não há no nosso coração a possibilidade de agradecermos a Deus por aquilo que Ele tem feito. Olha só que Marcos Lucado diz, essa frase é a frase da tag que você vai receber lá na saída da nossa igreja daqui a pouco. A ansiedade recusa compartilhar o coração com a gratidão. Um obrigado de coração sugará todo o oxigênio do mundo da ansiedade. Então, diga-o com frequência. Preste bem atenção. E a alegria? A alegria nasce do coração grato, que encontra contentamento e satisfação naquilo que tem e no cuidado sobrenatural de Deus. Vou repetir isso. E a alegria, pastor? A alegria nasce do coração grato, que encontra contentamento e satisfação naquilo que tem e no cuidado sobrenatural de Deus. Convite de Deus para nós nessa noite é nos alegrarmos, nos contentarmos, nos satisfazermos com aquilo que nós temos e com o cuidado de Deus. Você quer isso para a sua vida? Dizer: Deus, obrigado por aquilo que eu tenho, mesmo que seja pouco.
ou mesmo que seja talvez aquilo que eu não queria, ou que eu não quero, ou que a minha expectativa não era essa, mas ainda assim, desfrutar do seu cuidado, da sua proteção e da sua providência sobre a minha vida. É exatamente isso que o Evangelho de Cristo, que a mensagem de Pedro nos diz: lançarmos, entregarmos, vivermos livres, nos desprendermos da ansiedade, desfrutarmos do cuidado de Deus, da soberania, da providência, e diante desse cuidado dizermos: obrigado, Deus. Encontrarmos alegria, contentamento, satisfação com aquilo que temos, diante de uma cultura que nos empurra constantemente à ansiedade e ao descontentamento e à insatisfação. Quando a gente olha para a vida de Cristo, a gente percebe que Cristo encontrou sentido nas coisas simples da vida e que Ele viveu humildemente, demonstrando que o propósito do ser humano vai além daquilo que nós temos, vai além daquilo que nós somos, porque o Evangelho nos propõe encontrarmos alegria e satisfação somente em Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. É muito difícil não sermos ansiosos. É muito difícil controlarmos a ansiedade. Talvez você está dizendo assim: o pastor não imagina o quanto eu sou ansioso e ansiosa. Eu sei, eu também sou. Eu também sofro disso. Mas o desafio bíblico é diariamente nos desprendermos, lançarmos ao Senhor, entregarmos as nossas ansiedades, os nossos medos e desfrutarmos do seu cuidado. Ainda com o coração inquieto, ainda com uma mente acelerada, dizermos: Senhor, obrigado, porque eu desfruto do teu cuidado. Para que essa palavra aquiete a nossa vida, aquiete a nossa mente. E sejamos mais alegres do que ansiosos diante dessa cultura dos excessos. Senhor, aquieta o nosso coração. Senhor, traz paz à nossa vida. Ó Deus, nós vivemos tão ansiosos, tão preocupados com os filhos, com o trabalho, com a carreira, com a família, com o consumo, com a comida, com tantas coisas que a ansiedade tomou conta de nós. Nós vivemos constantemente ansiosos e ansiosas. Senhor, que essa palavra traga paz aos nossos corações. Que essa palavra, Deus, traga quietude, gratidão, contentamento e o descanso na tua providência e no teu cuidado. Deus, eu oro pelas pessoas ansiosas como eu, para que possamos nessa noite desfrutar do teu cuidado e da tua soberania nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o desafio. Difícil, mas em Cristo nós podemos todas as coisas, inclusive nos livrarmos da escravidão da ansiedade. Amém?